Tenho 83 anos. Meu nome é Laura Grace. Quando Vincent morreu há 15 anos, as pessoas ficaram me dizendo que eu precisaria de ajuda. Diziam que eu deveria me mudar para mais perto dos meus filhos, que uma mulher da minha idade não deveria estar vivendo sozinha nesta casa. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre envelhecer, e eu preciso que você ouça isto, porque isso pode te poupar anos de sofrimento e dependência. O apoio mais confiável que você terá depois dos 60 não vem da sua família, não vem dos seus amigos e definitivamente não vem de esperar que o mundo cuide de você. Ele vem de 5 coisas que só você pode construir para si mesmo. Eu sei que isso parece duro, talvez até cruel, mas eu vi pessoas demais da minha idade se tornarem dependentes, se tornarem fardos, se tornarem cada vez menores, até desaparecerem por completo. E eu também vi alguns outros permanecerem inteiros, permanecerem eles mesmos, permanecerem livres. A diferença não foi sorte. Foram essas 5 coisas, e eu vou te contar sobre cada uma delas, porque eu as aprendi da maneira mais difícil, e eu não quero que você cometa os mesmos erros que eu quase cometi. A primeira coisa é o seu corpo, sua capacidade de se mover. Deixe-me explicar. Eu aprendi isso quando tinha 75 anos, cerca de 8 anos depois que Vincent se foi. Eu acordei uma manhã e não consegui sair da cama sem me agarrar ao criado mudo. Meus joelhos não esticavam. Minhas costas pareciam ter travado durante a noite. Eu me sentei na beira da cama tremendo, pensando, é isso, é assim que começa. É assim que eu perco tudo. Pensei em uma mulher que eu conhecia da igreja, a senhora Peterson. Ela tinha 72 anos quando deixou de conseguir subir escadas. Em 1 ano, ela tinha se mudado para a casa da filha em Ohio. Em 2 anos, ela mal saía do quarto. Ela não perdeu a mente, ela perdeu as pernas. E quando você perde as pernas, você perde as suas escolhas. Você perde a sua independência. Você perde a capacidade de dizer não quando alguém te diz o que fazer. Naquela manhã, sentada na minha cama, apavorada, sentindo meu corpo me trair, eu tomei uma decisão. Comecei a caminhar todos os dias, mesmo quando doía, mesmo quando eu não queria. Mesmo quando estava frio ou chovendo ou eu estava cansada. Apenas 30 minutos ao redor do quarteirão. Nada sofisticado, sem matrícula de academia, sem equipamento caro. Apenas eu e a calçada. E eu me alongava. Não do jeito que eu costumava fazer quando era mais jovem. Aqueles grandes alongamentos com torções que pioravam tudo. Apenas movimentos suaves, círculos com os tornozelos, levantar os joelhos enquanto estava sentada numa cadeira, girar os ombros, coisas pequenas, mas todos os dias. Honestamente, em algumas manhãs eu não queria fazer isso. Em algumas manhãs eu pensava, qual é o sentido? Estou velha. Meu corpo está desmoronando de qualquer jeito. Mas então eu me lembrava da senhora Peterson. Eu me lembrava do que acontece quando você para. Agora, aos 83, ainda consigo sair da cama sem ajuda. Ainda consigo caminhar até a mercearia da esquina. Ainda consigo carregar as minhas próprias compras. E isso significa que eu não preciso pedir. Eu não preciso esperar. Eu não preciso depender dos meus filhos para me trazerem coisas quando eles tiverem tempo. Eu tenho uma amiga, Eleanor. Ela tem 79 anos.
Ela parou de se movimentar há cerca de 5 anos. Simplesmente parou. Disse que os joelhos doíam, então passou a ficar mais sentada. E quanto mais ela se sentava, pior eles ficavam. E quanto pior ficavam, mais ela se sentava. Agora ela não consegue ir até a própria caixa de correio sem alguém segurando o braço dela. Ela me liga às vezes e eu consigo ouvir na voz dela. Ela é uma prisioneira no próprio corpo. E quando você é um prisioneiro no seu corpo, você é um prisioneiro em todo lugar. Então essa é a primeira coisa, o seu corpo, sua capacidade de se mover. Você tem que protegê-la como se sua vida dependesse disso, porque depende. A segunda coisa é aprender a precisar de menos. E olha, eu costumava achar que segurança significava ter mais. Mais dinheiro guardado, mais coisas, mais conforto. Mas eu estava errada. Segurança significa precisar de menos. Eu aprendi isso quando tinha 68 anos, cerca de 2 anos depois que Vincent morreu. Eu estava sentada à mesa da cozinha uma noite, olhando as contas. A casa era grande demais. O aquecimento custava caro demais. Os impostos da propriedade continuavam subindo. Eu estava gastando dinheiro só para manter uma vida que eu nem queria mais. 4 quartos para uma pessoa. Um quintal do qual eu não conseguia cuidar. Cômodos em que eu nunca entrava. Pensei em um homem que morava 2 ruas adiante, o Sr. Hartley. Ele tinha trabalhado a vida inteira, tinha poupado bem, se aposentou com uma boa pensão, mas construiu uma vida cara demais para manter. Casa grande, 2 carros, hábitos caros. Aos 74, as economias dele estavam acabando mais rápido do que ele havia planejado. Ele começou a depender do filho para conseguir dinheiro. E toda vez que ele tinha que pedir, eu podia ver uma pequena parte dele desaparecer. A vergonha disso, a perda de dignidade. Eu não queria isso. Então vendi a casa em que Vincent e eu criamos nossos 5 filhos. Comprei este lugar pequeno, um andar só, baixa manutenção, totalmente pago. Me desfiz do segundo carro. Aprendi a cozinhar refeições simples em vez de comer fora. Parei de comprar coisas de que não precisava só porque eu estava acostumada a tê-las. E algo estranho aconteceu. Eu me senti mais rica. Não porque eu tinha mais dinheiro, porque eu precisava de menos dele. Quando você precisa de menos, ninguém tem poder sobre você. Você não precisa pedir ajuda aos seus filhos. Você não precisa fazer concessões que não quer fazer. Você não precisa sorrir e dizer obrigada, quando na verdade quer dizer não. Minha amiga Dorothy tem 81 anos. Ela ainda vive na casa grande dela. Ela mal consegue mantê-la, mas não quer se mudar para um lugar menor porque tem medo do que as pessoas vão pensar. Então ela luta e pede dinheiro aos filhos. E toda vez que pede, o ressentimento cresce dos 2 lados. Ela tem mais do que eu. Mas eu sou mais livre do que ela jamais será. E aqui está a questão. Liberdade na velhice não vem de ter tudo o que você quer. Vem de não precisar do que você não tem. A terceira coisa é a sua saúde. Não sorte, hábitos. Eu queria que alguém tivesse-me dito isso quando eu era mais jovem, mas estou-te dizendo agora. Depois dos 60, seu corpo não te dá segundas chances. Eu vi meu irmão Tom ignorar cada sinal que o corpo dele enviava. Ele fumava, bebia, comia tudo o que queria. Nunca ia ao médico. Eu me sinto bem, ele dizia. Sou forte.
Aos 71, o corpo dele mandou a conta. Diabetes, problemas cardíacos, pressão alta. De repente ele estava tomando 8 medicamentos, indo aos médicos toda semana, vivendo com medo do próximo ataque. Ele não morreu, mas parou de viver. Tornou-se um administrador do próprio declínio. Só isso. Horários de remédio, restrições alimentares, medo constante. Eu comecei diferente quando fiz 70 anos. Comecei a caminhar toda manhã. Comecei a comer comida de verdade em vez do que fosse mais conveniente. Bebia água. Dormia 8 horas. Ia ao médico todo ano, me sentindo doente ou não. Não porque eu gostasse, porque eu sabia o que aconteceria se eu não fosse. Agora, aos 83, não tomo nenhum remédio diário. Minha pressão está normal. Meu coração é forte. Não sou especial. Apenas fiz pequenas coisas de forma consistente durante anos. E por causa disso, não preciso de ajuda para administrar a minha saúde. Não preciso de alguém para me lembrar de tomar comprimidos. Não preciso de alguém para me levar a consultas sem fim. Sou livre porque meu corpo ainda funciona. E o que eu não entendia naquela época, quando eu era mais jovem, era que toda escolha que você faz com o seu corpo é ou um investimento ou uma dívida. Você está ou construindo força ou pegando emprestado contra o seu futuro. E a conta sempre vence. Essa é a terceira coisa. Sua saúde. Você tem que conquistá-la todos os dias ou vai passar seus últimos anos pagando pelo descuido. A quarta coisa é a sua capacidade de lidar com a perda sem desmoronar. Preste atenção neste detalhe, porque ele vai importar mais tarde. Ninguém fala sobre isso, mas é o mais importante. Porque depois dos 60, você vai perder coisas, pessoas, capacidades, a vida que você tinha. A pergunta não é se você vai enfrentar perdas. A pergunta é: você consegue sobreviver a isso sem se tornar alguém que precisa ser carregado? Eu aprendi isso quando Vincent morreu. Eu tinha 66 anos. Tínhamos sido casados por 46 anos. E quando ele se foi, senti como se metade de mim tivesse desaparecido. Eu sabia que havia 2 caminhos diante de mim. Eu podia desmoronar, eu podia deixar o luto me consumir, eu podia me tornar uma mulher que precisava que os filhos a visitassem constantemente para preencher o vazio, para lhe dar uma razão para sair da cama. Ou eu podia sofrer o luto e continuar caminhando. Eu escolhi continuar caminhando. Eu me permiti chorar. Eu me permiti sentir saudade dele. Mas não deixei que a saudade se tornasse minha identidade inteira. Mantive as minhas rotinas. Mantive as minhas caminhadas. Continuei aparecendo para minha própria vida. E lentamente construí algo novo. Não melhor, não igual, apenas novo. Eu tinha uma amiga, Virginia. Ela perdeu o marido mais ou menos na mesma época em que eu perdi Vincent. Mas ela fez uma escolha diferente. Parou de fazer qualquer coisa que costumava fazer com ele. Parou de ir à igreja. Parou de ver os amigos. Ficou sentada em casa esperando os filhos virem preencher o vazio. E eles tentaram, mas não conseguiram. Ninguém conseguiria. Agora, aos 80, Virginia vive em um tipo de suspensão permanente, esperando, precisando. Amargurada porque ninguém consegue consertar o que está quebrado. Vejo-a às vezes no mercado e ela olha para mim como se eu fosse a sortuda. Mas não foi sorte,
foi escolha. Eu fiz uma escolha diferente. Quando minha filha Sara sugeriu que eu me mudasse para uma residência assistida só por segurança, eu disse não. Não com raiva, não com grosseria, apenas com clareza. Eu disse: agradeço a sua preocupação, mas enquanto eu puder cuidar de mim mesma, vou ficar na minha própria casa. Se isso mudar, conversaremos, mas esse momento não é agora. Ela insistiu, usou preocupação, usou culpa, disse que eu estava sendo teimosa, disse que eu estava tornando as coisas mais difíceis para todo mundo. Mas eu sabia quem eu era, e eu sabia o que importava para mim: independência, o meu próprio espaço, as minhas próprias escolhas. Tenho 83 anos agora, ainda na minha casa, ainda tomando as minhas próprias decisões. Não porque eu seja teimosa, porque eu sei do que estou disposta a abrir mão e do que não estou. E se você não souber isso sobre si mesmo, outras pessoas vão decidir por você. E você vai passar seus últimos anos vivendo a ideia de outra pessoa sobre o que é melhor. E deixe-me te dizer uma coisa: esse tipo de vida não vale a pena ser vivido. Então essas são as 5 coisas: seu corpo, sua capacidade de precisar de menos, sua saúde, sua resiliência, seu senso de identidade. Ninguém pode construir isso por você, e ninguém pode tirar isso de você depois que você o tiver. Não estou dizendo que sua família não te ama. Estou dizendo que amor não é suficiente. Você tem que ser capaz de se sustentar sozinho. Ou vai passar seus últimos anos se apoiando em pessoas que têm as próprias vidas para viver. E isso não é justo com elas. E não é digno para você. Preciso que você entenda uma coisa antes que eu continue. Eu nem sempre soube disso. Passei os primeiros anos, depois que Vincent morreu, ligando demais para os meus filhos, pedindo coisas que eu mesma poderia ter feito, fazendo de mim mesma alguém pequena e carente, porque eu achava que era isso que viúvas faziam. E isso quase destruiu meu relacionamento com todos os 5. Só quando eu parei, só quando construí essas 5 coisas para mim mesma, foi que pudemos realmente nos amar de novo. Porque o amor não sobrevive à dependência, não o amor de verdade. Se você tem 60, 70, até 80, não é tarde demais, mas você tem que começar agora. Comece a mover o seu corpo, comece a simplificar a sua vida, comece a cuidar da sua saúde, comece a construir a sua força emocional, comece a saber aquilo que você defende, porque eu te prometo isto: aos 85, você não vai se arrepender de ter sido disciplinado, só vai se arrepender de ter esperado. Um dos meus filhos me ligou na semana passada. Disse que as pessoas estão assistindo a esses vídeos e que é constrangedor, que eu não deveria estar falando sobre assuntos de família em público. Eu disse a ele: talvez alguém precise ouvir isso. Talvez alguém por aí esteja sentado em casa agora mesmo, pensando que é o único que se sente invisível, que se sente esquecido, que está apavorado de perder a independência. E talvez ouvir a minha história vá ajudá-lo a permanecer na própria casa, permanecer ele mesmo, permanecer livre. Se isso tocou você, deixe um comentário para mim. Eu leio cada um deles. Me diga em qual dessas 5 coisas você está trabalhando. Me diga do que você mais tem medo em relação a envelhecer. Me diga se você sentiu o que eu senti, porque estamos nisso juntos e ninguém mais vai falar sobre isso com honestidade. Inscreva-se se quiser continuar conversando.
Toda semana eu me sento a esta mesa e te digo a verdade, porque alguém tem que fazer isso. Até lá, cuide de si mesmo, seja lá o que isso signifique para você.